Olá, boa noite. Na nossa série de estudos sobre as disciplinas espirituais, hoje nós trataremos de uma disciplina espiritual de abstenção que chamamos de frugalidade. Frugalidade. É uma disciplina bastante difícil de ser praticada, ainda mais nos dias de hoje. Na frugalidade nós nos abstemos de usar o dinheiro ou os bens à nossa disposição. E aí a gente deixa de querer gratificar aqueles desejos e apetite por status, por exemplo, glamour ou luxo, em prol dessa abstenção. Então a frugalidade vem na contramão do que a sociedade de hoje tem ensinado e pregado insistentemente para que a gente pratique, né? Na verdade, hoje o que é pregado e ensinado pela sociedade, na verdade doutrinado pela sociedade, é o grande capitalismo, consumismo exacerbado, de coisas, de cada vez mais ter coisas. Por exemplo, tem pessoas que não ficam mais de um ano sem trocar de aparelho celular, né? Pessoas que trocam de carro constantemente, de maneira compulsiva, pessoas que compram muitas roupas, muitos sapatos, enfim. É um acelerar do consumismo absurdamente exagerado. E aí a gente precisa entender que na frugalidade, quando eu decido praticar a disciplina de abstenção, frugalidade, isso vai implicar ou significar em permanecer dentro de limites daquilo que o bom senso, né, designa como suficiente para nós. Então, muitas vezes, em função do capitalismo, a nossa relação com o ter e com o adquirir fica muito mais capitalista, muito mais consumista do que, na verdade, em razão das necessidades daquilo que a gente precisa mesmo. Então a gente ultrapassa esses limites. A frugalidade vem para a gente abrir mão dessas coisas, renunciar a esses exageros, sair desse consumismo exagerado, fugir desse capitalismo absurdo. Tem alguns exemplos de leis decretadas por autoridades seculares do mundo antigo e em épocas mais recentes que eu gostaria de ler para vocês. Olha só, por exemplo, os antigos espartanos eram proibidos de possuir casa ou mobília que exigissem na sua fabricação ferramentas mais sofisticadas do que um machado e um serrote. Os romanos com frequência escreviam leis limitando despesas com entretenimento. E a legislação inglesa continha muitos decretos determinando o alimento e a roupa de várias classes sociais. Então, assim, são leis seculares de épocas antigas ou recentes que vêm limitar aí a questão do consumo. Então essas leis, elas são difíceis da gente conseguir imaginar, por exemplo, no mundo ocidental de hoje, onde as extravagâncias que a gente acaba fazendo, né, que a sociedade pós-moderna ocidental acaba tendo, extravagância do dia a dia, não são consideradas vergonhosas. Por exemplo, as pessoas acham bacana e bonito e até às vezes uma noção de status, né? E aí, se a gente olhar lá para a carta de Tiago, no capítulo 5 de Tiago, verso 1, ele diz assim: ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. E aí, se você continuar olhando e seguir lendo o capítulo 5 de Tiago, e pular do verso 1 para o verso 5, Tiago 5, 5, você vai ver uma advertência interessante. Diz o texto: viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dias de abate. Então a gente vê que a própria sabedoria espiritual reconhece sempre que a questão do consumismo frívolo, fútil, vazio, corrompe a alma e impede que ela confie em Deus e o adore de verdade, servindo, além de prejudicar a questão do próximo. Então, quanto menos pessoas têm muitas coisas, a probabilidade de muitas outras pessoas terem poucas coisas aumenta. E aí a frugalidade, uma disciplina espiritual de abstenção, vai me abster desse consumismo desenfreado da sociedade pós-moderna. Interessante que isso não é fácil, porque imagine você o luxo que nós vivemos. Nós vivemos em boas casas, bons apartamentos, andamos em bons carros, temos bons aparelhos celulares, temos bons computadores, bons notebooks,
não é? Nós temos boas roupas, alimentamos com uma boa alimentação, é bênção de Deus, louvado seja Deus por isso, mas na disciplina espiritual, a gente está falando de disciplinas espirituais de abstenção, então é quando eu abro mão, eu renuncio, eu sacrifico em razão dessa questão da disciplina espiritual, da minha espiritualidade. Então, nesse sentido, dessa dificuldade e da importância da frugalidade, abrindo mão dessa questão do consumismo, do capitalismo, enfim, Hardman faz uma observação bastante aguda que eu gostaria de ler inteira com vocês aqui, e eu vou parando os pedaços dela para a gente poder fazer alguns comentários, porque é muito aguda mesmo, ele é muito incisivo na sua observação. Hardman escreveu, abre aspas, é uma injúria à sociedade e uma ofensa a Deus quando os homens mimam seus corpos com comidas finas e caras e diminuem seriamente seus poderes físicos e mentais pelo uso excessivo de alimentos nocivos. Uma injúria à sociedade e uma ofensa a Deus. A gente se alimenta de tantas iguarias, tantas coisas gostosas e acaba que a gente coloca para dentro do nosso corpo coisas que contaminam, que são nocivas à nossa saúde, né, física, estrutural, enquanto corpo humano. E ele segue dizendo, o luxo em todas as formas é economicamente ruim. É uma provocação ao pobre que tem de ver a ostentação e é moralmente degradante àqueles que se submetem a ele. Ou seja, é difícil para que aqueles que não têm tenham que ficar observando a ostentação daqueles que às vezes nem tem tanto assim, mas acabam consumindo além das suas posses muitas vezes. Utilizam além da sua renda, do seu rendimento mensal, só para ostentar status social, posição de poderio financeiro. A frugalidade vem para abrir mão disso. E ele segue dizendo, Hardman segue dizendo, portanto, o cristão, a cristã, que tem condições de viver no luxo, mas se afasta de toda extravagância e pratica a simplicidade em suas roupas, em sua casa, em sua maneira de viver, está prestando um bom serviço à sociedade. Aí aqui eu gostaria de fazer um parênteses. Por mais que nós tenhamos condições de viver com luxo e ostentação, quando nós abrimos mão disso e entendemos que essa disciplina da frugalidade, disciplina espiritual de abstenção, onde eu vou renunciar, onde eu vou sacrificar e abrir mão, essa disciplina vai me fazer ser um cristão que se aproxima mais daquele que menos tem, por exemplo. Então, se eu abro mão dessa ostentação, eu estou fazendo que prestando, segundo Hardman, prestando um bom serviço à sociedade. E de fato, porque se nós olharmos para o nosso Senhor Jesus, nós veremos que Jesus praticou a frugalidade o tempo todinho. Ele não tinha onde reclinar a cabeça, ele não tinha o que comer muitas vezes. Em uma ocasião, na multiplicação dos peixes e pães, ele dependeu de que um menino pudesse compartilhar aqueles pãezinhos e os peixinhos que ele havia levado, e Jesus então faz o milagre da multiplicação. Mas interessante que Jesus vive de tempo em tempo na necessidade do auxílio do outro, e ele ensina a amar uns aos outros, ensina a olhar para o outro, ensina a cuidar do outro. E nós vivemos uma sociedade marcada por um consumismo capitalista absurdamente exagerado e que nós não conseguimos dar conta de praticar a frugalidade. E é interessante que lá em Miqueias 6,8 tem um texto que a gente gosta muito de citar e tem muita pregação a respeito. Miqueias 6,8 diz assim: praticar a justiça, amar a fidelidade e andar humildemente com o nosso Deus. A frugalidade nos liberta da preocupação e do envolvimento com uma multidão de desejos e que acaba tornando impossível praticar Miqueias 6,8. Uma multidão de desejos que acaba tornando impossível praticar a justiça, amar a fidelidade e andar humildemente, porque a gente fica ostentando, fica querendo adquirir coisas, fica querendo acumular de maneira consumista, capitalista, e não conseguimos cumprir Miqueias 6,8, a frugalidade, que é essa abstenção de adquirir coisas, desse consumismo exagerado, nos ajuda a cumprir o que está escrito em Miqueias 6,8. E aí lá em Lucas 10:42, tem um ensinamento bastante interessante. Lucas 10:42. Uma coisa necessária, a boa parte que Maria escolheu. E aí a frugalidade vai
tornar possível nossa concentração nessa coisa necessária, que é a boa parte que Maria escolheu, que é estar aos pés de Jesus, que a gente vai parar de ostentar coisas além daquilo que é o necessário para a nossa subsistência. Então, no mundo atual, é claro que a liberdade que vem da frugalidade provém em grande parte de uma libertação de um processo de escravidão espiritual causado, por exemplo, por dívidas financeiras. Então, quando a gente ostenta demais, quer adquirir coisas além, muitas vezes, daquilo que nós temos condições, a gente entra em dívidas financeiras que são muito difíceis da gente sair em muitas situações. Paulo faz uma admoestação interessante, lá em Romanos 13, verso 8. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Romanos 13, verso 8. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. E aí esse é um sábio conselho fantástico em relação à vida financeira e um excelente conselho espiritual. Então, antes de ficar ostentando de querer adquirir coisas desnecessárias, coisas que o consumismo nos leva muitas vezes a adquirir, vamos pensar na disciplina espiritual de abstenção da frugalidade, que é abrir mão desse consumismo exagerado, dessa aquisição de coisas desnecessárias, e aí vai desde joias, roupas, sapatos, carro, celular, aparelhos eletrônicos de maneira geral, o consumismo além daquilo que nós temos necessidade. A frugalidade é uma disciplina que nos ensina a viver com menos, viver com o que realmente é necessário. E aí eu vou encerrando aqui a nossa reflexão sobre a disciplina espiritual de abstenção, frugalidade, lendo que John Joseph Sutin respondeu em relação a uma pergunta que fizeram para ele. Fizeram a seguinte pergunta para Joseph: por que quando tanta gente parece desejar ser grande aos olhos de Deus, há tão poucas pessoas que são verdadeiramente santas? E aí ele respondeu que a razão principal é que elas deixam coisas irrelevantes ocuparem espaço demais nas suas vidas. Deixam coisas irrelevantes ocuparem espaço demais em suas vidas. E aí a frugalidade, como um estilo de vida, vai nos libertar de coisas irrelevantes. Com certeza quem vive quem tem uma vida frugal, de frugalidade, ela vai ser liberta das coisas irrelevantes. A simplicidade e a pobreza voluntária se tornarão, então, no dia a dia dessas pessoas, disciplinas espirituais, tanto quanto expressões de frugalidade. Então, essa coisa da simplicidade, de viver uma vida simples e humilde, modesta, lembrando que o nosso Senhor Jesus foi um filho de carpinteiro, nasceu numa manjedoura, com um cheiro horrível dos excrementos dos animais. Ele, quando foi ovacionado com os ramos, ele foi num jumentinho, um animal considerado simples, não foi num cavalo branco. E aí nós temos essa necessidade, muitas vezes, de entrar triunfalmente num cavalo branco. Jesus entrou num jumentinho, Jesus nasceu na manjedoura, Jesus não nasceu em berço de ouro, ele não tinha onde reclinar a cabeça e vivia uma vida de simplicidade. Então, quero deixar aqui com você, nesse vídeo, nesse breve estudo, sobre a disciplina espiritual de abstenção, frugalidade, a importância de viver uma vida simples, uma vida centrada, uma vida sem consumismo, sem excesso. Se você tem praticado excessos na sua vida, um consumismo exagerado, lembre-se de que isso não tem agradado a Deus em primeiro lugar e de que isso pode te levar a uma ruína muito triste na sua vida e no seu dia a dia. Que Deus te abençoe na prática da disciplina de abstenção, frugalidade, que Deus te ajude. É uma disciplina fantástica que vai ajudar, inclusive, a melhorar a sua questão financeira, porque você vai acabar, eu vou acabar gastando menos, porque vou aprender a viver com o básico, com o simples e na humildade que o Senhor Jesus nos ensinou. Que Deus te abençoe, eu espero que você possa ser edificado com essa meditação. Um abração e até o nosso próximo vídeo, próxima meditação, próximo estudo.